Então, eu começo aqui olhando a do meio, né, Wellington? Corrija aí, cara, porque senão vai começar tudo errado de novo. Vamos lá, onde começa aqui? Vamos para a ponta lá. Aqui? Então tá. Queridos homens de coragem, mais uma vez estamos aqui para mais um papo entre irmãos. E hoje o nosso tema, bastante propício, oportuno, considerando o momento que a gente está vivendo, é a relação do homem de Deus com a oração. E o texto que nós vamos usar como base para esse estudo está lá em 1 Tessalonicenses 5. É um texto bastante conhecido de todos, né? 16, 17 e 18, que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Deus nos ajude a cumprir essa ordenança, principalmente do versículo 17, né, Marcelo? Cara, lindo, de orar né? sem É lindo cessar. demais esse... Pô, tu escolheu bem aí, cara. Que bom. Mas é isso, meu irmão. Então, hoje aqui, a gente vai falar sobre a oração como um alinhamento com a vontade de Deus. O verdadeiro sucesso nasce quando o homem entende que a sua força não está tão somente na sua estratégia, nos seus planos, no seu pensamento, na sua inteligência, mas quando ela está baseada na direção divina, quando Deus está no negócio, né, que nos ajuda, nos orienta e nos dirige. Então, oração como bússola que orienta decisões e caminhos, evitando duas coisas, Marcelo, evitando atalhos e evitando decisões ilusórias, evitando ilusões. Fala um pouquinho para a gente o que você acha disso aí. Hoje eu vejo que a oração ela está mais presente na minha vida do que teve antes, né? Ultimamente, vamos botar 6 meses para cá, eu tenho intensificado a minha vida de oração. E aí você fica, pô, mas por que eu não fiz isso antes? Eu estou com 53 anos, por que eu não intensifiquei a minha vida de oração antes? E aí acontece uma coisa muito interessante. Você começa a ter saudade de orar e gostar de estar orando. E eu estou lendo livros a respeito de oração. E eu queria começar falando sobre uma coisa muito importante. Tem muita gente, tem até um ditado, Ani, que diz o seguinte: qual é o pai que não gosta de ver um filho dormindo em seu colo? Justificando o fato de muita gente começar a orar e dormir, ou começar a orar, lembrar de uma conta, ou começar a orar, lembrar de uma coisa que tem que fazer, ou de uma coisa, né, do cotidiano. Enfim, se você estiver falando com alguém importante, você não vai desviar sua atenção. Por que você vai desviar sua atenção quando você está falando com Deus? Por que você vai dormir quando você está falando com Deus? Então, Ani, é uma grande falta de respeito quando eu pego meu telefone enquanto você fala. Por que às vezes a gente pega o nosso telefone porque a gente está orando e aí tocou, a gente quer ver o que é? Verdade. Não é verdade? É por isso que eu acho que tem determinados momentos, como esse aqui, por exemplo, que o telefone tem que estar desligado, ou tem que estar no modo avião, enfim. É uma questão de prioridade, né? Se você for para uma reunião importante com Exatamente. alguém... Você não vai desviar sua atenção. Você vai numa consulta médica, você deixa o teu telefone ligado ou desligado? E se o médico que estiver te atendendo atender o telefone também, a gente fica... verdade. Eu fico chateado, porque eu acho que aquele momento ali ele tem que me dar atenção total. Então, isso é muito importante que você está falando, né? A gente, no momento de oração, você tem que estar focado naquilo ali. Não tem... Agora, Marcelo, voltando a uma frase que você falou lá atrás, que eu achei sensacional, qual o pai que fica triste pelo filho adormecer nos seus braços? Eu acho que Deus é tão extraordinário, tão fantástico, que quantas vezes eu dormi orando. Mas não deveria, né, Oni? Não deveria. Isso é uma justificativa satânica. Mas acontece, é inevitável. Acontece, mas quantas vezes... Eu estou falando porque eu acho que eu dormi mais orando do que não dormi orando. E eu acho que eu atendi mais o telefone do que orei. E eu acho que eu desviei a minha atenção. Olha, eu fiz um exercício há pouco tempo de ter uma oração focada de 10 minutos e não consegui. Então eu não estou falando aqui botando o dedo na ferida de ninguém, eu estou falando do que acontece comigo. E eu intensifiquei minha vida de oração
pouco menos de um ano, e eu tô vendo, cara, que eu orava muito errado. Eu orava como se eu estivesse falando com, sei lá, eu acho que eu teria mais reverência em falar com o seu João, que era porteiro do meu prédio, do que como eu falava com Deus. E outra coisa, sabe o que diz nesse livro? Andrew Murray, ele é do século XVIII. E esse livro de oração é recomendado por vários homens de oração. Ele fala o seguinte: por que você não vai se ajoelhar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Ele é Deus, mas ele também é o teu Deus. Ele é Pai, mas ele é o teu Pai. No entanto, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está diante de um rei. Você não precisa ficar 2 horas de joelho. Mas por que você não pode começar a sua oração pelo menos de joelho, depois você deita, dorme, você deita, senta, mas eu acho que tem que ter, Oni, também uma certa reverência, postura. Postura. Tem uma liturgia da oração. Mas eu acho interessante, Marcelo, eu concordo com você nisso aí, só que nós cristãos, que já fomos criados na igreja, se você parar para olhar quando as pessoas oram na igreja, cara, elas repetem a mesma coisa que o outro repetiu. Verdade. Não existe uma espontaneidade. Há muitos meio anos, que uma ladainha. É uma ladainha. O crente também reza, porque fica repetindo orações que ele ouviu, enfim. Uma vez eu estava na igreja, muitos anos atrás, uma reunião de oração, e o pastor pediu que nós nos ajoelhássemos e orássemos pela pessoa que estava do lado. Do meu lado tinha uma senhora, bem idosa, e aí ele pediu que você perguntasse algum motivo de oração. Ela falou: eu queria que o senhor orasse pela minha família e tal. Aí eu orei ali, sem entrar no mérito, sem perguntar nada. E depois ela perguntou sobre o que eu gostaria que ela orasse por mim. Eu falei a mesma coisa: eu gostaria que você orasse por mim, pela minha saúde, pela minha família. Irmão, isso já deve ter seguramente uns 40 anos que isso aconteceu. E a velhinha começou assim: Deus, eu não conheço esse moço aqui, nunca vi ele. Aliás, eu nem conheço muito bem nem o senhor, porque nem crente eu sou, não sei orar. E ela começou a conversar com Deus. A conversar, como se ele estivesse ali do lado dela. Cara, aquilo me contagiou de uma tal maneira. Quando ela terminou de orar, ela não falou em nome de Jesus, ela terminou: tá bom, Deus, obrigado, tá, Deus? Quando ela terminou de orar, ela virou para mim e falou assim: meu irmão, me perdoa, porque eu ainda não sei orar, eu quero aprender a orar. Eu virei para ela e falei: eu vou pedir uma coisa, senhora, jamais aprenda a orar a minha oração. A sua oração foi muito mais profunda, verdadeira do que a minha. Não aprende a orar a oração dos crentes, não. Continua do jeito que a senhora está aí, que é muito melhor. Verdade. Oração é conversar com Deus. É isso que é a definição mais simples, objetiva, não é isso? E a intimidade vai sendo criada. Exatamente. Se você começa a orar com frequência, a intimidade vai sendo criada. E aí você vai vendo como você se sente bem. Se é chamando de papai, de paizinho, Eu acho que cada um vai ter uma postura diante de Deus que vai se sentir mais à vontade. Não é errado. A não ser que você ore em nome de alguém que não seja Cristo. Aí é errado. Mas aí você vai se sentir à vontade de uma maneira, de outra, falando de uma forma ou de outra. Mas eu acho que tem que ter uma certa reverência e uma certa atenção. Sem dúvida. Se você perde a reverência, se você perde a atenção, começa a imaginar coisas, a estar orando, repetindo coisas e pensando em outras, eu acho que é meio que desrespeito. Aí é melhor. Né? E outra coisa, tem aquela orientação, né? Quando você quiser orar, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto, porque em secreto ele vai te ouvir. A oração comunitária, a oração do templo, a oração no culto, muitas vezes ela também fica totalmente distorcida. Você quer ver um exemplo? Há um momento no culto para orar pelos enfermos. Aí o pastor perde para eu orar pelos enfermos. Aí eu começo lá, eu falo de um monte de coisa, eu falo do templo que está sendo construído. É igual ore pelo alimento, Senhor. Aí começa a falar um monte de coisa. Não, perca a linha, já nem... Orar só pelo alimento. Daqui a pouco não lembra mais nem o que está orando. Então a gente precisa, meus irmãos, ser mais objetivo. Né? Se alguém te pediu para orar pela família... Ora pela família. Não vai orar pelo emprego, pelos enfermos, você tem que orar pela família. É verdade, então, Ani. Eu acho que a gente precisa
entender que oração é conversar com Deus e tem que ser uma coisa espontânea, uma outra não coisa. tem modelo, né, Marcelo? Vou te cortar porque é importante. Quando você não estiver cheio do Espírito Santo, ore pouco. Porque tem oração dentro da igreja, estou falando de oração comunitária, como você está falando aí. Meu Deus do céu. A pessoa começa a orar, meu irmão, caramba. Então eu acho que se você tem intimidade com Deus e quer orar durante... Agora, se você não tem, ora pouco. Né? Ora... Te pediram para orar, te pegaram de surpresa, você não tem intimidade com Deus, ora pouco. Ora 30 segundos, 20 segundos. Não fica lá 10 minutos não. Porque ninguém aguenta, nem Deus. Ninguém aguenta. Agora, outro tópico aqui, a oração como fonte de sabedoria para decisões complexas. Né? Tão legal quando a gente tem essa oportunidade de estar diante de uma decisão que você precisa tomar e você se ajoelha e coloca aquilo diante de Deus e pede, Senhor, me orienta, me ajuda. Não consigo fazer sozinho. Não, é fantástico isso. Né? A oração é um instrumento tremendo que a gente tem à nossa disposição para nos ajudar. E às vezes a gente usa pouco. Verdade. Eu mesmo uso pouco. Preciso usar mais. Eu acho que a prepotência faz a gente atropelar isso, né? A correria, cara, é uma loucura. O dia começa quando a gente vê, já está acabando e, enfim. A outro tópico aqui é oração como refúgio contra o orgulho, contra a ansiedade e contra o isolamento. O orgulho te cega. Ouvi esses dias. Né? Eu acho que se você se torna uma pessoa orgulhosa, você começa a não querer ouvir ninguém. Daqui a pouco, quando você vê, a coisa está passando. Né? Isolamento e mais o quê? Ansiedade. Ansiedade é óbvio. Se você orar, você vai diminuir sua ansiedade, você está colocando seus problemas no trono da graça. Né? Isolamento, eu acho que se você se isola muito, você não se relaciona com a vida. E quem se envolve, se desenvolve. Né? Eu acho que o ser relacional, como Deus é, de se relaciona com a gente, nós temos que ser relacionais também, né? Nós temos que nos relacionar com o próximo sempre. Então é isso, meus irmãos. Oração não tem regra, não tem norma, não tem uma oração padrão, a não ser a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso, né? Essa é a oração das orações. Mas a minha oração pessoal, a sua, converse com Deus. Não vai naquele Seja negócio, sincero. Deus, Abraão, Isaac e Jacó, tu que abriu o Mar Vermelho. Quando a pessoa começa a orar, às vezes já levou 5 minutos ali, só na introdução, né? Eu gosto muito das coisas mais espontâneas, mais como a senhorinha lá. Achei legal isso. Sensacional. E no final ela virou para mim toda humilde. Moço, desculpa, tá? Porque eu ainda não aprendi a orar. Eu queria aprender. Eu falei, eu vou pedir uma coisa, senhora, pelo amor de Deus, não aprenda nunca. Continue do jeito que a senhora está. Então, Deus nos ajude, né, meu irmão? A sermos transparentes, a sermos verdadeiros, reverentes. Gostei muito dessa colocação sua. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que a reverência na oração diz muito, diz muito. E que Deus nos ajude a orar mais. Irmãos, gostaria de lembrar, né, a gente já tem falado isso outras vezes aqui, é muito importante que você dê o seu joinha, né, dê o seu like, que você se inscreva no canal dos Homens de Coragem e que, o mais importante de tudo, se você gostou, compartilha. Divida esse momento que a gente dedica aqui para outras pessoas. E outra coisa, se alguma coisa você não gostou também, fala com a gente gosta de receber críticas, podem ter certeza disso, tá bom? Dê o seu like, compartilhe e estamos juntos. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade.